Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente obrigado por estar aqui no canal. Não deixe de curtir o vídeo para dar uma fortalecida aqui também. E aqui a gente vai falar rapidamente das comparações atômicas. Ou seja, quando comparamos átomos diferentes, em alguma coisa eles podem ser igual. Por exemplo, eles podem ter a mesma quantidade de prótons, de nêutrons ou de massa. É o que a gente chama de isótopo, isóbaro e isótono. Iso significa igual. Então, quando nós temos dois átomos diferentes que têm o mesmo número de prótons, a gente chama de isótopo. Átomos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons, isótonos. E átomos diferentes que têm o mesmo número de massa, a gente chama de isóbaros. Então, se nós compararmos esses dois átomos, o potássio e cálcio, alguma coisa eles vão ter igual. Seguinte, o potássio tem 19 prótons, enquanto que o cálcio tem 20. Já o potássio tem 21 nêutrons, enquanto que o cálcio tem 20 nêutrons. Se a gente somar os prótons e nêutrons de cada um, o potássio vai ter 40, 40 de massa, enquanto que o cálcio também vai ter 40 de massa. Então esses dois átomos, por coincidência, possuem a mesma massa. Então eles são considerados isóbaros. Se a gente comparar aqui o carbono e o nitrogênio, o carbono tem 6 prótons, enquanto que o nitrogênio tem 7. O carbono tem 8 nêutrons, enquanto que o nitrogênio tem 7. A massa, então, nesse caso do carbono vai ser 14 e do nitrogênio também. Então, por coincidência, eles têm a mesma massa, isóbaros. Se nós compararmos esses dois átomos aqui, o magnésio e o silício. O magnésio possui 12 prótons, enquanto que o silício tem 14. A massa do magnésio é 26 e a massa do silício é 28, está escrito aqui. Então, por consequência disso, o magnésio tem que ter 14 nêutrons e o silício também. Então, comparando esses dois, eles têm o mesmo número de nêutrons, são considerados isótonos. Da mesma coisa que o cloro e o cálcio aqui. O cloro tem 17 prótons, o cálcio tem 20. A massa do cloro é 37 e do cálcio é 40. Se a gente verificar aqui então, ambos possuem 20 nêutrons. Então, comparando os dois, mesmo número de nêutrons, também são chamados de isótonos. Então, se a gente comparar átomos diferentes e tem a mesma massa ou o mesmo número de nêutrons, eles vão se chamar isóbaros ou isótonos, respectivamente. Bom, nesse caso aqui é apenas uma coincidência numérica. Não tem mais nada para a gente levar a partir daqui. Só que os isótopos, esses sim são importantes, tá? Bom, mas o que são isótopos? Isótopos são átomos diferentes que possuem o mesmo número de prótons. Uma coisa que a gente precisa ter atenção aqui é que daquelas três partículas atômicas, a mais importante, a que dá nome aos átomos, são os prótons. Ou seja, o carbono tem sempre 6 prótons no seu núcleo, já o nitrogênio tem 7, o potássio tem 19, o cálcio tem 20, por aí vai. Então, dessas três partículas, aquela mais importante, aquela que caracteriza o átomo, é sempre os prótons. Por isso que ele é chamado de número atômico, é como se fosse o CPF de um átomo. E na natureza existem átomos que possuem o mesmo número de prótons, só que diferente quantidade de nêutrons. É o caso aqui do carbono. Todos eles possuem 6 prótons, só que esse daqui possui 6 nêutrons, esse 7, enquanto que esse último aqui 8 nêutrons no seu núcleo. Por consequência, esse vai ter 12 de massa, esse vai ter 13 e esse vai ser 14. Mesma coisa que com o cloro. Existem dois tipos de cloro, o cloro de massa 35 e o cloro de massa 37. Porque esse cloro aqui possui 18 nêutrons, enquanto que esse outro possui 20 nêutrons no seu núcleo. A soma deles vai dar, nesse caso, 35 de massa e aqui 37. Um outro exemplo bastante importante é do hidrogênio. Existem três variantes do hidrogênio na natureza. Todo hidrogênio tem sempre um único próton no seu núcleo. Existem três tipos, um que não possui nêutron, um que possui um único nêutron e outro que possui 2 nêutrons no seu núcleo. Então a massa deles vão ser respectivamente massa 1, 2 e 3. Bom, e onde que está a importância dos isótopos? Principalmente, gente, lá na radiação. Acontece o seguinte, existem isótopos que possuem núcleo estável, que é o caso do carbono 12, o hidrogênio 1 aqui. O núcleo desses daqui não faz nada, ele está bem estável. Já o carbono 13 e 14 e esses outros de hidrogênio, existe uma certa instabilidade nesses núcleos. Então eles emitem radiação com o tempo. Só que vocês aqui não precisam ter medo desses átomos aqui, porque a radiação deles é muito fraca, muito baixa a sua frequência. Só que, claro, existem outros átomos que possuem uma radiação muito intensa, é o caso do urânio. Você não pode ficar na frente dele. E essa ciência que estuda especificamente a radiação se chama biofísica. Então, gente, dessas três comparações atômicas que eu trouxe para vocês nesse vídeo, a única que a gente vai levar adiante são os isótopos, por conta principalmente da radiação. Bom, e para finalizar aqui, só uma questão de nomenclatura.
Como existem 3 tipos de carbono, 2 tipos de cloro, a gente precisa dar um nome específico para cada um. E esse nome está sempre relacionado à massa. Então, esse daqui é o cloro de massa 35. Por conta disso, a gente chama ele de cloro 35. Já esse cloro que tem massa 37, a gente chama de cloro 37. Então, esses 3 carbonos aqui, esse é o carbono 12, ou seja, carbono de massa 12. Esse é o carbono 13, ou seja, carbono de massa 13. E, por fim, esse é o carbono 14, ou seja, carbono de massa 14. A única exceção aqui quanto a isso são os isótopos do hidrogênio. Cada isótopo vai levar um nome em particular, só que o símbolo vai ser sempre H, H de hidrogênio. Esse aqui de massa 1, a gente chama de hidrogênio mesmo. Já esse de massa 2, o nome dele é deutério, e esse de massa 3 é o trítio. Bom, e para encerrar aqui a parte dos isótopos, se algum de vocês for dar uma olhada lá na tabela periódica, vai ver que a massa dos átomos não é a mesma do que eu passei aqui para vocês na aula. Por exemplo, aqui a massa do carbono está 12,011, do flúor 18,998, o cloro 35,45. Por que na tabela periódica essas massas estão em número com vírgula? E à primeira vista isso não faz sentido, porque não existe meio próton, meio nêutron, 0,2 nêutrons, né? São estruturas inteiras, completas. Mas por que nós temos esses valores aqui? É porque é o seguinte, a massa colocada aqui é na realidade uma média da massa de todos os isótopos que existem na natureza. E aqui é uma média diferente, tá? Que a gente chama de média ponderada. É uma média na qual é contabilizada a porcentagem de cada isótopo na natureza. E para encerrar de fato, uma outra comparação que eu não tinha trazido aqui antes, mas eu vou colocar no final, são as comparações em relação aos elétrons, né? Que a gente chama então de isoeletrônico. Só que isso daqui faz sentido quando a gente trabalha com íons, ou seja, aqueles átomos que ganham ou perdem elétrons. Se nós compararmos íons, pode existir íons que possuem o mesmo número de elétrons. Então, ficam íons isoeletrônicos.